a todas. Boa tarde, gente. Boa tarde para a Maiara. Hoje é dia 4 de outubro de 2024 e nós estamos aqui com a Maiara Custódio, que é nossa querida obstetriz, que veio partilhar um pouco com a gente as suas memórias, trajetórias como obstetriz. Sim. Né? Então, primeiro te dou boas-vindas, agradeço a presença. E essa aqui é uma conversa informal, pode ficar tranquila. A gente queria um pouco que você começasse a contar a sua história de vida e também como obstetrícia, como você chegou aqui, como foi sua formação. Sim. Bom, primeiro que eu já estou emocionada, né? A Beth começou a falar, já me dá vontade de chorar. Mas eu sou Maiara, tenho 33 anos, nascida e criada aqui na Zona Leste de São Paulo. Não sei se vocês conhecem um bairro aqui do lado que chama Jardim Danfer. Nasci aqui, cresci aqui, vi essa universidade ser construída aqui e, de primeiro momento, eu não era uma pessoa convicta do que eu queria fazer, por exemplo, quando eu me saísse da escola, né? A princípio, o curso que mais me chamava atenção era psicologia, então eu falava para todo mundo que eu ia ser psicóloga, até que, né, eu encontrei no Orkut um grupo, descobri esse curso, né, de obstetrícia, e no Orkut tinha a comunidade Obstetrícia EASH USP. Pensei, nossa, vou entrar aqui nessa comunidade e fazer umas perguntas, tentar entender um pouco sobre esse curso, o que é que faz, né? São médicos, são enfermeiras, né? O que é isso? E eu acho que uma coisa que muito provavelmente vocês devem ter compartilhado com várias obstetrizes é a paixão que as pessoas adquirem por esse curso, né? A gente fica revoltada, quer jogar tudo para o alto, mas a gente é apaixonada. E eu acho que a paixão das meninas pelo curso de obstetrícia fez com que eu enxergasse esse curso como uma possibilidade, assim, para a minha vida. E, em dado momento, parecia que era aquilo que eu queria fazer e eu não conseguia enxergar uma coisa que eu quisesse mais do que obstetrícia, né? Confesso que quando eu entrei, e foi no ano de 2010, né? Entrei em 2010 aqui na EASH. Quando eu entrei, eu demorei muito tempo para entender qual era a identidade desse profissional, o que a gente podia fazer, o que não podia fazer, como ia ser, né? Mas eu acho que também, quando a gente constrói isso dentro da gente, eu não me arriscaria aqui a dizer o que é obstetriz, qual é a identidade da parteira, da obstetriz, mas eu acho que quando a gente concretiza isso dentro da gente, algumas coisas ficam mais fáceis para a gente seguir nessa trajetória. Então, entrei aqui no ano de 2010, né, a princípio. Na época que eu entrei, o curso não era integral, era vespertino, então era só de tarde. Mas ainda assim não dava para mim trabalhar, eu não trabalhava na época, então o que eu fazia era nas férias, assim. Então todas as férias eu trabalhava muito e ganhava uns R$400 de bolsa aí que eu conseguia de alguma monitoria, né, alguma coisa. E nas férias eu sempre ajuntava um dinheirinho, né, e bolsa de alimentação, né, não precisava pagar condução porque eu morava aqui muito perto, então eu sempre ia e vinha a pé para cá, para EASH. Eu acho que foi muito engraçado, eu preciso falar isso aqui, que na minha família é muito comum a gente adentrar um novo espaço, né? Então eu vou para um curso, eu arrumei um emprego e os meus pais sempre me perguntavam quantos negros tem, né? E eu me lembro que no dia que eu vim fazer a matrícula, eu conheci uma menina de obstetrícia, né, que chama Clarissa, que hoje faz medicina Santa Marcelina, mas uma grande amiga minha, que é uma mulher negra, e eu acho que desde esse dia a gente se olhou e meio que pensou, nossa, a gente vai ter que se juntar, né? Porque é só eu e você e eu aqui. Então, é muito importante eu falar dela também para vocês entenderem a minha trajetória nesse curso para além de mim, né? E aí eu entrei aqui na turma 6 de obstetrícia, e foi um ano assim que, para mim, foi muito diferente estar na EASH e aprender do jeito que a EASH oferece o aprendizado para a gente, que é muito diferente, mas que eu acredito muito e hoje sou muito apaixonada pelos métodos que a gente tem aqui, né? Tanto de FBO, que quando a gente chega, a gente fica brava, né? Que a gente quer, né, fazer anatomia classicona daquele jeito, fisiologia classicona. Mas eu acho que isso já vai te colocando em contato com ser um profissional de saúde diferente
que consegue ter uma visão integrativa, né? Tá muito na moda falar de medicina integrativa, enfim, mas eu acho que isso é sobre outra coisa, é sobre o seu olhar, né? Sobre o corpo da pessoa, sobre a pessoa. Então, eu fui aprendendo a aprender nesse modelo da EASH, gostei muito, demorei também para me adaptar ao ciclo básico, porque você chega aqui e você fala, eu passei no curso de obstetrícia, né? Eu não quero ficar estudando multiculturalismo, TAD, o que é isso, né? Meio ambiente. Mas eu acho que esse contato também com outros alunos de outros cursos, isso vai engrandecendo a gente enquanto pessoa, principalmente, enquanto profissional também. E eu acho que talvez a gente demore para sentir isso, demore para enxergar isso, mas isso é muito bom, porque eu acho que isso já é o início de você começar a caminhar para aprender a trabalhar de um jeito multidisciplinar, por exemplo, né? Então, isso foi muito rico para mim. E aí, passado o ano de 2010, chegamos no ano de 2011, né, Beth? O ano difícil para quem resolveu ser obstetriz e não ser mais nada na vida, né? Porque foi um ano que, no ano de 2011, eu lembro que eu já comecei a me envolver um pouco com o movimento feminista, então eu não era uma pessoa que tinha um conhecimento, um entendimento de feminismo, e o curso de obstetrícia me levou para esse lugar e me deixou nesse lugar que ainda estou. E eu lembro que eu comecei a fazer amizade com muitas mulheres de GPP, né? Pessoas que são minhas parceiras até hoje. E a gente fazia algumas reuniões, alguns encontros, né? E isso foi engrandecendo tanto, assim, e fazendo a minha visão mudar, por exemplo, sobre a minha família, sobre a minha casa, né? Sobre os homens que estavam ao meu redor. E eu acho que isso foi muito importante para a minha família, né? E comecei a também, eu lembro que nesse ano eu entrei no Labex, que eu não sei se existe ainda, que é um laboratório de extensão, que antes era coordenado pelos alunos, né? E a gente fazia muitos projetos, isso foi muito legal. E eu tive uma experiência, né, mais para frente, da gente viajar, e ir para Apiaí, que era o nome da cidade, Apiaí, a gente ficou num assentamento do MST. E aí eu acho que também eu comecei a enxergar a obstetrícia com os olhos mais amplos, né, porque a gente foi para uma cidade e eu lembro que era eu, a Agnes, que é uma parteira muito minha amiga, que eu amo muito, a Laura Mafra também, na época, e fomos só nós três para lá, e a gente só pensava em parto, em gravidez, em bebê, né, e aí, de repente, a gente está numa cidade que tem muita violência sexual, muito abuso infantil, pouco acesso a métodos contraceptivos, muitas mulheres mais velhas, né, que tinham pouco ou nenhum conhecimento sobre seu corpo, e a gente teve que sair desse lugar e entender que a gente era obstetriz e também fazia esse tipo de trabalho, né? Então, foi muito importante. Mas, voltando para o ano de 2011, lembro que saiu um relatório, né, da reitoria, e nesse relatório, era um relatório de esvaziamento, assim, de sucateamento da EASH, né? E essa tentativa, né, gente, é uma tentativa eterna, que era a redução de vagas para vários cursos e 0 vagas para o curso de obstetrícia e ciências da natureza. E foi muito difícil. Eu me lembro, assim, eu consigo me lembrar da sensação até hoje, do que eu senti quando falaram que o curso ia fechar. E aí eu vi as pessoas levantando a mão na sala, uns querendo ir para medicina, outros querendo que chamasse enfermagem obstétrica. E eu falava, gente, não estou aqui para isso, né? E eu acreditava muito nessa formação, acredito muito que as mulheres brasileiras precisam de obstetrizes, assim, de verdade, com toda a minha vida. E aquilo me gerou um sofrimento sem tamanho, né? Porque eu pensava, o que eu vou fazer, né? Não tem mais outra coisa para mim fazer. Mas eu acho que foi um momento que nunca mais a gente viveu aqui na EASH, não sei se vocês já viveram isso, mas eu me lembro da gente fazer manifestação na Paulista, na frente da reitoria, a gente foi em vários lugares e não era só a gente, né? Tinha gente de marketing, de SI, de lazer e turismo, e eles estavam um pouco ameaçados. Quem estava ameaçado era a gente e ciências da natureza na época. E houve uma comoção, assim, muito grande de alunos, né, de outros cursos apoiando a nossa luta. E aquilo foi muito importante, foi muito... É até uma dualidade eu falar que foi gostoso, mas foi também. Porque a gente que luta, a gente gosta um pouquinho de sofrer também, né?
E foi assim, nessa época também consegui fazer muitos amigos em outros lugares e eu acho que foi um momento que eu expandi um pouco meu pensamento político sobre várias coisas dentro da universidade, fora também. Foi um momento que eu entrei no departamento científico do curso de obstetrícia. Então, na época, a gente não tinha o CAOBS, como a gente tem hoje, né? Que é integrado, o departamento científico, centro acadêmico e atlética. Antes, cada um era de um jeito, né? Então, tinha lá o departamento científico, que geralmente organizava a semana de obstetrícia, né? O centro acadêmico, que era o povo das mais briguentas, assim. E a atlética, que, nossa, fazia festa da gata molhada. Então, era, tipo, três setores ali muito diferentes, mas que, de certa maneira, a gente sempre estava ali unidas, né, tentando fazer algumas coisas juntas de alguma maneira. E aí, no meio desse processo, eu lembro que a gente teve várias reuniões e, no final disso tudo, a decisão foi que, né, o curso seria integral e a gente ia passar a ter aula lá no ICB, né? Nossa, eu queria morrer do coração, porque eu pensava, meu Deus, eu vou sair daqui da Zona Leste. Tudo bem, até aí tudo bem, né? Se o curso de obstetrícia fosse lá, eu iria para lá, mas aquilo na minha cabeça não fazia o menor sentido. Na época também eu achava que era um desrespeito muito grande com os professores aqui, né? Que a gente tinha muitos bons professores, e mesmo que os professores não lutassem ali pelo curso de obstetrícia, né? Os professores do eixo de biológicas, eles acreditavam muito naquele método de ensino. E a gente já tinha aprendido a aprender daquele jeito, né? Eu falo isso por mim, mas eu não era a maioria, né? Então, muitas pessoas também ficaram muito felizes de ir para lá, contente, enfim. Hoje, sendo sincera mesmo, eu acho que pouco influenciou as disciplinas que eu fiz lá. Pode falar isso? Pode, né? Pode falar o que você quiser. História, sua perspectiva. Pouco influenciou, né? Mas também, de uma certa maneira, também não vou dizer que foi de todo ruim, porque, de certa maneira, eu acho que as pessoas de lá também passaram a conhecer as obstetrizes, né? Olhar pra gente, ver que a gente existia, enfim, né? E entender, porque eu acho que a gente ia para lá como uma unidade, isso era muito legal, assim. A gente brigava com os professores, então eu lembro que tinha professor de farmacologia que a gente não concordava com o método de ensino dele, a gente brigava e a gente decidia que não ia fazer a prova, então a gente não vai fazer a prova, né? E eu acho que eles achavam a gente muito difícil, né? E as alunas eram alunas difíceis, né? Porque acho que pensando nos cursos de biológicas tradicionais, né? A gente tem uma relação ali, na maioria dos cursos, né? De muita hierarquia, e eu acho que eram poucos alunos que peitava professor, que falava que não concordava, e aquilo pra gente era completamente normal, né? Aí eu até pensava, nossa, coitado dos professores da EASH, né? Mas foi uma época, assim, muito desafiadora, né? E quando o curso ficou integral, ficou muito difícil, né? Ficou muito difícil, ficou muito denso. Eu sentia que a gente se acostuma com isso, mas eu sentia que a gente não conseguia estudar, de fato, e não conseguia se dedicar para viver outras coisas da universidade, por exemplo, né? Então, eu lembro que tinha um semestre que eu estudava todos os dias, das 8 às 18. E, assim, tinha aula que eu ia para... Assim, meu corpo estava lá, mas minha alma, minha cabeça, não sabia onde estava. Então, estudar num curso integral é algo muito difícil, muito elitista também, financeiramente é muito pesado, assim, você passa muito perrengue. Então, eu me vi até terminar o curso e até ouvindo vocês falando assim de atraso, eu me formei no tempo ideal do curso. Eram poucas pessoas da minha turma se formaram no tempo ideal. Mas eu não conseguia me imaginar mais um mês vivendo aquilo, assim, estudando de segunda a sexta o dia inteiro. Aquilo para mim me dava crise de ansiedade só de imaginar que eu ia ter que ficar mais um dia, mais um mês aqui, né? E aí, 2012, né, fui para esse lugar, né, que eu comentei com vocês, no Apoena, através do Labex, e isso ampliou muito a minha visão do que era ser obstetriz. E aí, mais no finzinho ali da graduação, né, eu acho que chegar no fim da graduação
é um lugar de muito, nossa, que alívio, mas também de muito desespero, né? Porque a gente sabe que é ser obstetriz nesse planeta, né? E aí me dava uma agonia, porque eu acho que a nossa família, né, e a família de todas vocês, muito provavelmente, quando alguém fala assim, principalmente quando a gente é pobre, a fulana passou na USP, a sua família pensa que você tá ótima, né, você se formou, você vai, assim, ganhou na loteria, né? E eu sabia que não era isso que ia acontecer, então tinha muita expectativa nesse sentido, não no sentido de, nossa, agora vou ter que ajudar todo mundo, mas de que pelo menos eu ia ser uma mulher que ia conseguir me virar, que ia ter meu emprego, que não ia passar tanto perrengue, né? E eu tinha muita ansiedade do que estava por vir aí, né? Eu lembro que no meio desse caminho também, eu fiz uma iniciação científica com a professora Cláudia, que foi uma coisa assim que me atravessou muito, né? E me envolvi num coletivo de mulheres imigrantes aqui de São Paulo, que também me ajudou a pensar qual tipo de profissional que eu queria ser, né? E o que eu achava importante num profissional da área da saúde, que foi um projeto que falava sobre parto culturalmente adequado, e que a gente analisava a DNV, e a professora Cláudia fez entrevistas com profissionais de um hospital para entender a visão deles, né, sobre as mulheres imigrantes estarem aqui, parindo lá e tudo mais. E eram, em sua maioria, profissionais que estavam na preceptoria de pessoas que iam atender parto. E eu pensava o quanto a gente ensinava violência para o profissional, né? Você ensina a violência ali, né? Você ensina ele a violentar as pessoas, e aquilo me atravessou muito. Mas, enfim, né? Chegamos no ano de 2014... as emoções não podiam parar por aí, né? EASH contaminada, EASH interditada, e aí lá vamos nós para a Unicid, né? E ali, um pouco antes disso, eu estudava numa turma que tinha muitas mulheres brancas, assim. A minha turma não foi uma turma que teve muita evasão, mas nós éramos em 4 mulheres negras na sala, né? E a Clarissa era muito minha amiga. A Clarissa foi para o Ciências Sem Fronteiras e eu quase abandonei o curso, assim, não ia abandonar, mas assim, a minha vontade era porque na época que eu estudei, isso não, parece que 10 anos é muita coisa, mas não é. Gente, eram barbaridades que aconteciam aqui, raciais, né, que a gente não tinha, você não tinha... não sei se eu posso dizer que a gente não tinha coragem de falar, porque eu acho que nem era isso, assim. A gente vivia num ambiente que era racialmente congelante para você, assim. Você não tinha espaço para falar sobre isso, era difícil você levantar e falar que alguém estava sendo racista, que a professora estava falando coisas racistas, mas aconteceram coisas, assim, muito racistas ao longo desse processo, e eu sempre tive a Clarissa ali comigo, e quando ela não estava mais, gente, o dia que falassem para mim, é o último dia que você tem que pisar nesse curso, nessa turma, nessa sala, eu ia soltar fogos, e foi isso que aconteceu. Por isso que eu não conseguia me imaginar mais um dia, né? Para além desse esgotamento de estudar o dia inteiro, eu acho que tinha uma questão racial muito intensa, de poucas mulheres negras, né? A gente não era tão articulada também, né? Então, cada uma tinha ali o seu grupinho, estava ali no seu lugar. Isso não era uma coisa muito discutida. Eu acho que a gente falava muito de feminismo, de gênero já. E eu acho que, inclusive, tinha mais permeabilidade para falar do que hoje, né? Pelo menos ouvindo os relatos aí de algumas estudantes que eu converso. E eu acho que o gênero era uma coisa muito discutida dentro da obstetrícia, mas a questão racial não era nada discutida, e pelo contrário, né? As professoras, na verdade, ensinavam as alunas a serem racistas, muitas em estágio, inclusive, né? Mas chegou ali no ano de 2014, eu comecei a me envolver com a associação, né? Na época era a gestão da Glau, eu lembro no dia que a Glau assumiu, assim, e é muito engraçada a associação, né? Porque eu acho que ninguém nunca falou, eu quero ser presidente da associação. Geralmente você chega num lugar lá e aí você vê que o negócio sobra para você e acabou, entendeu?
E a Glau, senti que foi um pouco assim também, e entrei na gestão dela ali, num cargo de meio que de colaboração, e eu aprendi muito dentro da associação, assim, foi um período muito enriquecedor para mim, e acho que para além disso, eu acho que é muito desesperador você sair da universidade e perder completamente o vínculo que você tinha, e a AO era o meu vínculo com a obstetrícia, né? Porque eu não trabalhava, eu saía, eu não trabalhava, né? Não tinha muito o que fazer. A princípio, eu fui trabalhar em algumas pesquisas, então, tem muitos lugares. Eu trabalhei um tempo numa pesquisa do Instituto de Saúde, como pesquisadora, como entrevistadora, né? Então, tinha muitos lugares que abriam, e ainda tem, né, que abrem para você fazer entrevista e tudo mais, né? E eu procurava muito isso e mandava currículo para milhares de hospitais, ia fazer entrevista. Quando chegava lá, falava que eu era obstetriz, beijo, tchau, né? E um ano antes de eu me formar, teve um grande concurso no estado para um hospital na Zona Leste, para 2 hospitais, na verdade, na Zona Leste. E eu fiquei muito bem colocada, mas assim, né? Espero que me nomeiem, né? E aí eu lembro que a gente comentava muito lá nos posts da Secretaria de Saúde do Estado, do Alckmin. A gente enchia muito saco, mandava muito ofício para a secretaria, porque a gente tinha muitas obstetrizes muito bem colocadas nesse concurso, e a gente sabia que a demanda no estado era muito grande, né? E que tinha chance de ser chamada muitas pessoas. E foi o que aconteceu. E aí, em 2015, eu comecei a trabalhar com parto domiciliar, com uma colega minha também, e isso, a princípio, a gente ficava meio que com medo de falar que a gente estava fazendo aquilo. Então, muitas pessoas da minha turma começaram a trabalhar com parto domiciliar nessa época, e a gente tinha medo por quê, né? Porque, querendo ou não, né, o parto domiciliar era uma coisa muito nichada há 10 anos atrás, muito cara. As pessoas que estavam ali no auge, né, atendendo parto, enfim, eram pessoas que também se preocupavam com a reserva de mercado delas, né? Então, as pessoas sempre tinham um certo problema com, você está trabalhando com parto domiciliar, mas você não tem experiência. Então, a gente vai dizer isso na internet, que é perigoso você ter parto com uma pessoa que não tem experiência, que isso é grave, que isso e aquilo. Mas, no fundo, essa não era a preocupação. A preocupação era também com uma reserva de mercado, isso era muito triste, né? E o público que a gente atendia não era um público que tinha grana, né? Não era um público que contratava fotógrafo. Eu atendia gente em Perus, Cidade Tiradentes, Itaquera, né? Porque tem também a questão de você ser uma mulher negra que trabalha com serviço caro em São Paulo e que uma mulher branca que tem grana não vai querer te contratar. Ela vai contratar uma pessoa que está ali famosa, né? Que já tem mais experiência e tudo mais. E foi uma fase que, assim, nossa, eu gostava muito porque eu me sentia muito nesse lugar de lutar muito pelas mulheres, assim, sabe? Que eram mulheres geralmente que queriam muito parir, que tinham estudado muito, pesquisado muito, sabe? Que pegava na sua mão e falava, vamos juntas. E a gente ia, eu acho que essa sensação me transformou em parteira. Eu sempre falo que essa sensação mesmo de você pegar na mão da pessoa e falar, vamos juntas, é isso que você quer? Então eu vou com você até o fim, né? E lembro que passei por várias situações, assim, de muita humilhação, você trabalhar com parto domiciliar. Ainda há um tempo, que não é muito tempo, mas há um tempo atrás, era você ser muito humilhada. Gente, muito, muito humilhada, assim. Então, a gente ficava com certo receio de falar que a gente fazia isso, né? Eu lembro que uma ocasião que eu transferi uma mulher para o HU, eu cheguei com a mulher, né? E com a placenta dela num Tupperware, para conversar com o plantonista, né? Era uma transferência por uma hemorragia pós-parto, mas a mulher não estava morrendo, né? A gente só viu que aquilo não ia se resolver em casa, precisava transferir. E aí, quando eu cheguei com a placenta no pote, gente, eu fui, assim, acho que eu nunca fui tão humilhada na minha vida, assim. Naquele dia eu saí do hospital e pensei, nossa, acho que a minha cabeça não dá conta disso, né? Mas, mentira. No dia seguinte já estava ali de novo, acreditando nas mulheres, né, e tudo mais. E entendendo que esse é o enfrentamento, né? O enfrentamento é justamente esse. E aí, eu lembro que no ano de
no ano de 2016, que foi um ano melhor, assim, de trabalho para mim, eu atendi muitas mulheres, muitas famílias negras, né? E eu acho que era muito gostoso você chegar na casa de uma pessoa e transformar aquela ambiência num lugar que um bebê possa nascer, né? Num lugar de cuidado em saúde, e conversar não só sobre parto, sobre pré-natal, sobre gravidez, mas entender que as mulheres negras, né, as famílias negras têm outras preocupações diferentes das famílias brancas, por exemplo. E eu aprendi muito também com essas mulheres. E, paralelo a isso, eu entrava todos os dias no Diário Oficial, gente, para saber se meu nome ia estar lá, se o pessoal se eles iam chamar o pessoal do concurso. A gente tinha um grupo, né, das pessoas que tinham passado no concurso, já tinham chamado uma galera para ir para um hospital, e teve um outro hospital que pediu a lista, e a gente teve que dizer se a gente aceitava ou não, e todo mundo aceitou, porque a gente queria trabalhar, né? E esse hospital não chamava. Um belo dia, em novembro de 2016, eu lá digitei meu nome no Diário Oficial e ele estava no Diário Oficial. Eu fiquei um tempão paralisada e tirei um print e botei no nosso grupo, e aí foi um alvoroço, né? E foi muito bom, assim, essa sensação, essa segurança. Eu acho que quando você passa num concurso, né, eu acho que principalmente para quem tem uns pais ali da década de 80, 90, que é um povo louco dos concursos, né, eles falam, nossa, agora minha filha está, né, a vida dela está feita. E eu sei que nós fomos em 11 obstetrizes para esse hospital, a gente assumiu a vaga, e alguns ficaram de dia, outros à noite. No começo foi um bafafá, porque quem são essas pessoas, né? O que elas fazem, enfim. Mas eu sei que, de primeiro momento, a nossa supervisora, na época, ela imprimiu um ofício da Secretaria de Saúde que dizia, que existe, né? Que dizia que a enfermeira obstétrica e a obstetriz tinham as mesmas competências técnicas. E também imprimiu um parecer do COFEM, acho que era do COFEM, e deixou em todos os postinhos da área materno-infantil, porque se alguém, ela não estava mais aguentando responder, então ela falava, ó, lê aí, né? E as pessoas foram se acostumando com a gente, né? E aí eu acho que, a princípio, quando você entra no hospital, você consegue dizer qual é a diferença de uma enfermeira, de uma obstetriz, claramente, assim. E eu acho que a gente tinha um jeito que incomodava muito, porque as pessoas achavam que a gente era meio insubordinado, que a gente queria ser médico, né? Que a gente se achava. Mas, na verdade, a gente só queria trabalhar com todo mundo harmonicamente, de um jeito horizontal. E na estrutura do hospital, isso é muito difícil. Até mesmo quando você é uma pessoa que precisa liderar ali técnico e auxiliar de enfermagem, e você precisa tomar uma decisão. E aí você chama eles e fala, tá, gente, precisamos tomar uma decisão, o que vamos fazer? Ah, ela não tem pulso, ela não decide nada, né? Então, as pessoas não estavam acostumadas com esse nosso jeito de ser. E os médicos também tinham muita resistência com a gente, porque a gente era meio que assim, ah, tá bom, você é médico, eu sou obstetriz. Vamos trabalhar, né? A gente não era, nossa, eu sou obstetriz, tipo aqui pequenininha, e você é o médico, né? Então, eram poucas pessoas que eram assim, e isso, inicialmente pra gente, foi muito difícil. Era muito difícil lidar com alguém falando que você queria ser médica, você se achava, você começou a trabalhar agora e sabia de tudo, né? Só porque você falava que não podia fazer episiotomia e Cristeler, né? Você era insubordinada, porque às vezes você estava na sala e o médico falava, faz um fundo para mim. Um fundo é um Cristeler, né? Que você fica lá. E você falava, não vou fazer. Aí você é insubordinada, aí o bebê nasceu mal, a culpa é sua, né? Porque você não ajudou. Mas aí a gente começou a fazer coisas, né? Fora que a supervisora falou que a gente não ia atender parto, que ali era administrativo. E a gente tinha um centro de parto normal. Que recebia a grana do Rede Cegonha, que é uma política que diz que precisa ter enfermeira e obstetriz, né, atendendo parto. Então, como que é isso, né? E aí eu lembro que a gente assistia alguns partos, e era muito assustador, assim, né? Porque toda vez que a gente assistia um parto e acontecia alguma coisa,
Geralmente o médico plantonista entrava na sala e falava, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre esse parto, né? E a gente segurava a onda e falava que não, mas por dentro você estava morrendo de medo de perder seu corém, né? E no fim ele tinha assim, se ele é plantonista, né? Então foram anos assim bem desafiadores, mas quando a gente estava ali há uns 2 anos e meio, o hospital começou a mudar, né? Os residentes chamavam a gente para atender junto com eles, né? Os plantonistas confiavam muito na gente. E eles confiavam na gente a ponto de achar que a gente poderia decidir e, inclusive, comandar ali os residentes. Não porque, nossa, né, vocês são maravilhosos, mas sim porque eu quero dormir e sei que tem uma pessoa que sabe fazer, né? E a gente foi criando uma relação muito boa com os residentes e isso, hoje, né, inclusive, a maioria das médicas que eu trabalho fora do lugar que eu trabalho atual, são residentes que eu conheci naquela época que me chamam para trabalhar, que chamam outros obstetrizes para trabalhar, né? Isso é muito bom. E eu lembro e eu acho que é bom também a gente, enquanto parteira, se apropriar desse lugar, né? Da nossa trajetória, de entender, nossa, eu estava lá e a gente estava formando médicos, né? A gente estava formando médicos. E eu lembro que há uns 2 anos atrás eu fui fazer um curso de parto pélvico. E todo mundo tinha que fazer uma roda para se apresentar e uma médica levantou a mão e falou assim, nossa, eu estou muito emocionada porque eu aprendi a assistir parto com essa pessoa, né? E aquilo para mim foi tipo, nossa, sabe? Não porque uma médica falou isso, mas porque você sabe que aquilo vai fazer diferença na vida das mulheres, né? Das pessoas, enfim. E, enfim, a gente seguiu ali, teve muita briga para a gente conseguir atender parto oficialmente, mas a gente conseguiu. A gente fez vários protocolos, as enfermeiras não queriam, elas não ajudaram a gente a fazer nenhum protocolo, elas não queriam atender parto. E quando a gente passava o plantão e era um plantão só de enfermeira, a gente sabia que aquele parto não ia ser assistido por elas, ia ser dos residentes, né? Então, era muito difícil isso, né? A nossa relação foi ficando difícil. Veio a pandemia, as coisas ficaram insustentáveis, né? Muita gente começou a sair. A gente era proibido de abrir o centro de parto normal. Quando a gente abria ou tentava usar, a gente sofria algum tipo de retaliação por isso, a ponto da gente começar a ficar em risco jurídico mesmo, né? Por exemplo, você ter uma gestante de alto risco na responsabilidade de um residente, e aí a mulher começou a parir, você foi lá e pegou o bebê e teve um desfecho ruim. Agora é tudo no seu nome, entendeu? Então, isso foi afastando a gente de querer assistir parto, porque a gente não tinha respaldo da equipe de enfermagem, né? E a gente estava real, assim, por nossa conta. E isso é muito sério, gente. Risco jurídico num hospital, né? Com 2 pessoas, né? Na responsabilidade de uma mulher e de um bebê, isso é muito sério, né? Você perde, sim, o seu registro. Então, isso foi afastando a gente desse lugar. E eu já tinha um plano de sair de lá, né? Quando eu entrei, eu achei que eu fosse ficar lá a vida inteira. Mas eu comecei a entender que talvez não, sabe? Talvez não. As pessoas que trabalhavam ali eram muito adoecidas e eu não estou falando aqui contra o serviço público ou contra ser funcionária pública, mas aquele ambiente era um ambiente muito adoecedor, muitas mulheres adoecidas, né? Muita violência, um cotidiano muito violento. E eu acho que você tem 2 alternativas, né? Ou você finge que você não está vendo nada e sobrevive, ou você fica violenta também, né? Eu fiquei uma pessoa muito violenta com a minha equipe, né? Porque, para além disso, eu era uma mulher negra, então os meus colegas brancos que davam plantão comigo, eles eram respeitados de uma forma. Eu não era respeitada. E aquilo para mim era muito difícil, eu ter que me impor muito mais, era desgastante, cansativo, era muito racismo para mim lidar, além de todas as outras violências, né? E aí surgiu uma proposta para mim sair, né? Para mim trabalhar em outro lugar, que é o lugar que eu trabalho atualmente, que é o Coletivo Nascer. E na época eu pensei e falei, será que eu vou? Eu nem estava procurando emprego, gente, simplesmente aconteceu. E eu, que sou uma pessoa muito da espiritualidade, né, tenho certeza que as minhas entidades ali protetoras que me ajudaram com aquilo no meu caminho, né, porque foi muito bom, assim, né, eu saí de um ambiente completamente tóxico e fui trabalhar num ambiente que
você assiste parto do jeito que você acredita, né? Você consegue, de fato, trabalhar com o médico e falar, tá, você é médico, eu sou obstetriz. Então, eu estou falando que não concordo, vamos discutir, né? Vamos entender como que a gente vai fazer. E por 1 ano e meio eu fiquei conciliando o hospital que eu trabalhava, o coletivo e a assistência ao parto domiciliar, quase fiquei maluca, né? Óbvio. Isso foi bem no meio da pandemia, enquanto eu fazia mestrado também, antes, né? E virei presidente da associação em 2016, que eu esqueci disso, eu esqueci disso. Mas era isso, a gente trabalhava em 3 coisas, fazia mestrado, era presidente da associação, completamente louca, né? Até hoje eu não sei como que eu consegui fazer mais ou menos todas as coisas que eu fiz, porque eu fiz mais ou menos. Mas entrar no mestrado também foi uma coisa muito... Eu acho que eu não me enxergava como uma pessoa que poderia produzir alguma coisa, né? Eu tinha muita dificuldade de me enxergar nesse lugar. E na época eu queria trabalhar com raça, né, e saúde. Mas eu acho que quando a gente se forma, né, a gente quer atirar para todos os lados. Então, vou tentar o mestrado para não ficar sem fazer nada. E eu acho que nesse processo eu não tive muito tempo para refletir sobre o que eu de fato gostaria de pesquisar, de fazer. Eu acho que também pesquisar sobre saúde de mulheres negras, estando num ambiente cotidianamente racista, né? Me afetou demais também, e isso me barrou demais para mim conseguir desenvolver a minha pesquisa de um jeito que ela deveria ser desenvolvida. Estar na associação, na posição da presidência, não é fácil, gente, não é fácil. Não é fácil, porque é um trabalho completamente voluntário, né? Você lida em muitos lugares, assim, você tem vontade de xingar as pessoas, bater, mas você tem que ficar ali, ó, né, plena, né, enfim, acenar e sorrir, então aquilo era muito difícil para mim. Era muito difícil também quando eu chegava nos lugares para falar, porque acho que eu aparento ser uma pessoa muito nova, uma mulher negra, falar que eu sou presidente de alguma coisa, né, as pessoas também tinham essa dificuldade. Mas eu acho que eu sempre me garanti quando eu comecei a falar, então dava certo. Mas foi um período, assim, bem desafiador. Eu lembro que também, eu estou falando tudo em desordem cronológica, né? Acho que vocês estão percebendo, mas eu vou falando do ano. Eu lembro que em 2016, ainda na gestão da Glau, eu acho que a gente ter conseguido, eu senti ali que a gente ter se unido para... conseguir criar um cargo de obstetriz na Prefeitura de São Paulo e ter feito um concurso fez eu acreditar muito na associação, assim, acho que foi por isso que eu quis continuar, porque eu falei, nossa, realmente é nós por nós, né, aqui é isso, ninguém vai fazer nada por mim. Então, acho que foi um trabalho também de ir até lá e conversar com os deputados e articular, que também me ensinou muito até... entender como que funciona esse diálogo político aí com as pessoas, né? E eu acho que no dia, assim, eu lembro que no dia que a gente conseguiu, de fato, nossa, eu chorei muito, que eu fiquei muito, assim, acreditei muito na gente, assim, sabe? Então, acho que a associação virou esse lugar para mim, é um lugar de, nossa, aqui somos nós por nós mesmas e a gente consegue, sim, fazer, apesar de ser muito difícil, né? Que mais? Aí é isso, gente. 2019, terminei o meu mestrado, né? A Beth foi minha orientadora, inclusive, não sei se vocês sabem. Eu não sei como que a Beth, gente, me aguentou. Não sei como, mas chegamos ao fim, Foi muito difícil para mim, de verdade, assim, acho que eu tive que superar muitas questões psíquicas mesmo, porque quando eu olhava, assim, para uma mulher que tinha um mestrado, eu achava ela assim, nossa, essa mulher nossa, ela tá ali, né, e eu tô aqui. E quando eu tive que estar nesse lugar, eu acho que eu tive muita dificuldade de superar isso e de achar que aquilo não era para mim, mas é para mim, é para vocês, é para todo mundo que quiser. E acho que hoje, né,
trabalhando dessa maneira que eu trabalho, ainda, apesar de ser o melhor dos lugares, né, para se estar enquanto obstetriz, na minha visão, ainda me gera muita dor, né, muita dor mesmo, de saber que tem muitas colegas que amam ser parteiras, né, mas que por várias questões ali tiveram que sair dessa trajetória, né, e a principal é uma desvalorização muito grande. Então eu acho que até no melhor dos lugares você é desvalorizada, porque a gente vive nesse ambiente, mas eu acho que o problema todo, às vezes a gente acha que é só o curso, né, e não é só o curso. Eu acho que a gente está numa guerra de modelo ainda, gente. Hoje a gente tem aí muitas equipes de parto humanizado, muitos lugares que vendem esse serviço de humanização, mas as pessoas ainda não entendem o que é. E eu acho que eu também estou nesse constante aprendizado, assim, não entendem o que é respeitar o corpo de uma pessoa, assim. O detalhe que é isso, né, que é você atender uma pessoa, assistir uma pessoa, né. Eu lembro que numa das entrevistas que eu fiz no mestrado, uma mulher disse que ela foi no médico, por exemplo, porque ela estava sangrando muito, e ela tinha um mioma, mas ela demorou muito para descobrir, e o médico falou assim, bom, sangrar assim não é normal, a gente vai ter que ver porque alguma coisa aí em você não está normal. E isso fez com que ela entrasse num desespero tão intenso que ela pensou, eu acho que eu vou estar com câncer, com alguma doença, então não quero saber. Isso já vai me adoecer, isso vai me matar. E ela não foi mais no médico, ela simplesmente não foi mais, porque esse profissional falou desse jeito com ela, né? E ela só tinha um mioma, que é um problema completamente resolvível, né? E ela ficou muitos anos nesse lugar de, por exemplo, ela passava mal às vezes, que ela era uma mulher hipertensa, e se alguém falasse que ia levar ela no hospital, ela achava que ela ia chegar no hospital e o pessoal ia querer olhar o útero dela e ia falar que ela tinha um câncer. Então, ela ficou com uma aversão completa de um hospital. Então, gente, é muito sério, né? Você falar uma coisa para uma pessoa, você tocar no corpo de uma pessoa. E eu acho que a gente hoje está tendo essa permeabilidade porque isso está trazendo retorno financeiro para o mercado, né? Mas a verdade é que a gente ainda está nessa luta, na mesma luta que a gente estava 10 anos atrás, contra um modelo de saúde, contra as pessoas transformarem o corpo de pessoas que têm um útero em mercadoria, né? E eu acho que isso está acontecendo muito com esse movimento que a gente talvez faça parte, né, de humanização. E eu acho que o problema todo não é só a USP ou o curso, né? Ou também a gente não tem emprego porque somos pessoas reais que precisamos viver nesse mundo, pagar conta, comer, enfim. Mas eu acho que o problema todo é que a gente é um curso que se propôs a lutar contra esse sistema e isso é muito difícil, gente, é muito difícil. Você trabalhar com mudança de cultura é muito difícil, assim, mas se eu tô aqui até hoje é porque eu acho que vale a pena, de alguma maneira, e também essa sensação de pegar na mão de uma mulher e falar, então vamos lá, vamos juntas, sabe? Eu acho que isso dá um preenchimento, um respiro pra gente. E também te dá um retorno, assim, né? Porque isso da mudança, por exemplo, você falou, trabalhei no hospital, conseguimos fazer mudança, né? Eu acho que as alunas negras que passaram aqui na EACHE, pelo menos para parte dos professores e professoras da obstetrícia, as alunas fizeram diferença, né? Quer dizer, em termos da gente aprender mais, ser antirracista, né? De trazer mais essas temáticas para o curso. Eu não estou dizendo que é suficiente, acho que ainda falta, né? Mas acho que a gente aprendeu muito também escutando, né, estudantes negras como você e como outras que vieram depois, né? E hoje o nosso curso tem um número maior de estudantes negras, então acho isso muito legal. Agora você traz essa questão, né, dos desafios do modelo. O que você acha que falta na sociedade brasileira para modificar esse modelo? Ai, Beth, eu acho que é um trabalho que vem de muitos lugares, né? Que eu fico pensando que o que às vezes a gente propõe, que é a autonomia, né? Que é a pessoa conseguir compartilhar com você, né? Que da mesma maneira que eu falei que uma pessoa vira, que eu como obstetriz viro para um médico e falo, beleza, você é médico, eu sou obstetriz. Uma pessoa que vai me atender, que eu vou atender, pode virar para mim e pensar, beleza, você é obstetriz, eu sou a pessoa
que dona desse corpo, né? Então, acho que, por um lado, a gente tem essa cultura de dependência, né, do profissional de saúde, e isso vem da cultura médico-centrada que eu acho que tem no Brasil e que é muito difícil a gente destruir isso. Eles são muito fortes, muito bem consolidados, e isso culturalmente gera essa dependência das pessoas pela uma validação médica, né? E aí, né, a gente olha ali fisioterapeuta, psicólogo, obstetriz, né, enfermeira até, né, que eu acho que as enfermeiras agora que estão meio que até se colocando como profissionais que também têm outros lugares de atuação fora do escopo ali do olhar médico, né? Então, acho que a gente tem essa barreira cultural muito grande. Eu acho que politicamente, o nosso país é um país que joga politicamente com o corpo das mulheres, e eu acho que isso é muito difícil também. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um candidato que se coloca favorável ao aborto, que fala sobre isso, né, num cargo como uma prefeitura, um governo estadual, uma presidência, é fazer com que a pessoa se queime, basicamente, né, com que a pessoa não ganhe. Então, eu acho que existe politicamente uma resistência também com relação a problematizar isso, né? O quanto as pessoas que têm útero são moedas ali de troca política. E eu acho que a gente tem um corporativismo muito grande, né? Que faz com que a gente não consiga um corporativismo médico e também da enfermagem, que faz com que a gente, que outros profissionais não consigam entrar ali, né? No meio, enfim. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? E foi muito bom ouvir que a gente pode estar nesse lugar de pertencimento, sabe? Eu sou da última turma esse ano e, como a professora Beth disse, tem mais pessoas negras e a gente sabe, eu já venho de uma trajetória em outros campos, em outros lugares, e ouvir você falando que esse lugar também pertence a nós é confortante, assim, e faz lembrar assim, do nosso propósito. Estou ficando emocionada aqui. Sim. A gente sabe que a gente pode, que a gente tem capacidade, mas às vezes é bem difícil, assim, sabe? É bem difícil. E ouvir, assim, de quem já trilhou bem, dá esperança, sabe? Sim. Obrigada. Imagina. Eu acho que é isso, né? E quando eu falei sobre eu ter uma barreira mental, por exemplo, do mestrado, era uma coisa minha, mas não era minha, né? Era uma questão minha, mas era uma questão ao meu redor, assim. Eu lembro que o meu processo de entrada no mestrado foi um processo meio racista, assim, né? E aí eu fui conversar com outras pessoas para entender quais eram as perguntas, né? E aquilo já foi um impacto, por exemplo. De eu chegar num curso de pós-graduação, fazer uma disciplina, e um dia uma pessoa virou para mim e falou assim, você é aluna da graduação? Você não quer uma aula da pós-graduação? Pensei, nossa, por que essa pessoa está perguntando isso para mim? E aí você já começa a se sentir assim, por que ele perguntou isso? Será que eu fiz um comentário burro? Será que eu sou burra? O que aconteceu, né? Então, você vai percebendo ali que as pessoas vão te minando mesmo, né? E você precisa ter uma Clarissa do seu lado, né? Você precisa ter um psicólogo, né? Se criar ali naquele ambiente. É difícil, mas estamos aí, né, gente? Não vamos desistir. Ninguém? Maiara, a gente quer te agradecer muito, né? É uma honra ter você aqui. Né? Ah, é uma honra vir aqui também. E você é maravilhosa, nem preciso dizer, né? E a gente tem uma honra de ter uma obstetriz negra, né? Com essa tua visão, esse teu olhar ético-político, essa tua perspectiva de vida, né? E a importância de você estar aqui para pessoas que estão chegando.